Paz do Senhor, meus irmãos e minhas irmãs, alunas e alunos do nosso ciclo básico da ETAD, tudo bem com vocês? Estamos caminhando aqui para a conclusão do nosso segundo livro, do curso básico. Primeiro livro estudamos sobre os profetas menores e nesse segundo livro estamos estudando sobre os livros poéticos, Começamos ali o livro de Jó, livro de Salmos, livro de Provérbios e agora vamos concluir para o encerramento aqui com os livros de Eclesiastes e Cantares também, ambos de Salomão, do rei Salomão, filho de Davi. Como nós sabemos, Salomão é o segundo filho de Davi com Betseba. O primeiro filho morre em consequência do pecado de Davi com Betseba e Deus permite a eles o segundo filho, que o próprio Deus chamou de Gideões, ou amado do Senhor, e os seus pais colocaram o nome de Salomão, que tem um sentido de paz, profetizando já como seria o reino daquele jovem príncipe quando ascendesse ao trono e teria o seu reino de paz. E Salomão é conhecido também pelaquela linda oração que ele faz ao Senhor, seguindo os conselhos do seu pai, pedindo para que o Senhor lhe dê sabedoria para poder gerenciar, para poder conduzir, para poder dirigir o povo do Senhor, para poder entrar e sair, conduzir o povo em todas as demandas que o povo precisasse. E isso agradou muito o coração de Deus, porque Salomão podia ter pedido qualquer coisa para o Senhor, humanamente falando, seria mais comum ele pedir riqueza, glória, vitória sobre os seus inimigos, mas ele pede sabedoria, e o Senhor concede a ele sabedoria, dá riquezas, prosperidade e paz. Salomão, enquanto seguiu nos trilhos da vontade do Senhor, não houve inimigos ao seu redor, pelo contrário, só amizades, só alianças profundas, de amizades, alianças comerciais, só prosperidade no seu reino, e o nome de Salomão se fez conhecida na sua região, ao ponto de pessoas virem ao seu encontro para aprender um pouco mais, e toda vez que encontravam com ele, saía com o coração cheio, com a mente completamente chocada de ver como aquele homem era sábio. O exemplo maior disso que a Bíblia mostra é a rainha de Sabá. Se pudéssemos dividir a vida de Salomão aqui em 3 períodos, seria ali, acredita-se que o livro de Cantares tenha sido escrito na sua juventude, O livro narra o seu amor, a sua paixão, aquela paixão juvenil pela sua amada, pela mulher da sua mocidade. Depois disso, vem o período de Provérbios, onde Salomão está no seu período mais efervescente da sua vida, Já iniciando na sua fase adulta, e ali o passar de toda a sua fase adulta, com construções, com conquistas, com experimentando tudo que ele poderia experimentar e aconselhando o seu filho os conceitos da vida, os princípios da vida, e ele diz que o princípio da sabedoria é temer ao Senhor, então mostrando o caminho correto para que o seu filho andasse, ser um homem de palavra, ser um homem de negócios, ser um homem decente, Fugir da mulher imoral, fugir da mulher que quer o seu próprio mal. Então, Salomão dá excelentes conselhos para o seu filho, que viria a ser o futuro príncipe. E o livro de Eclesiastes já é Salomão numa idade mais avançada, chegando assim à sua velhice, e ali Salomão já não olha mais a vida de um olhar juvenil, de um olhar com brilho nos olhos, daquela pessoa que quer conquistar, quer descobrir, quer entender as coisas. Agora já é um homem maduro, um homem que já experimentou de tudo nessa vida, e infelizmente, pelo que podemos enxergar nas páginas sagradas, ali principalmente no livro de 1 Reis, capítulo 11, Salomão já começa a se distanciar da vontade do Senhor. Então já é um olhar mais frio, já é um olhar mais pessimista, Na filosofia, você tem um ramo da filosofia pessimista, que é o contrário daquela filosofia utópica, que acha que o paraíso é aqui na Terra. Filosofia pessimista, ela olha a realidade da vida como ela é, nua e crua, sem o olhar otimista, Um olhar mais realista, onde a realidade sempre se impõe. Então Salomão percebe, entende aqui no seu livro de Eclesiastes, que nessa vida tudo é vaidade, não existe nada novo debaixo do sol, e que o resumo da vida é temer ao Senhor, guardar os seus mandamentos, porque isso é o dever de todo homem. Então, para Salomão, se ele fosse um homem simples, um homem humilde, que temesse ao Senhor, guardasse seus mandamentos, ele seria uma pessoa plena, não precisaria ter vivido tudo aquilo, experimentar tudo aquilo e perceber que nada é como correr atrás do vento. Vamos analisar agora nas páginas aqui da lição como se deu esse entendimento de Salomão e como ele nos passa a sua visão sobre essa fase da sua vida. Dando início aqui, meus irmãos, na página 141, lição 9,
No livro de Eclesiastes, aqui nas primeiras linhas, vai dizer: a palavra pregador usada no primeiro versículo deste livro provém de uma raiz hebraica que significa aquele que chama, ou aquele que invoca a ideia de um orador, um pregador que reúne o povo a fim de lhe dirigir a palavra ou mensagem. Neste caso, o pregador é Salomão, filho de Davi, rei de Jerusalém. Então, Salomão aqui quer transmitir para o povo todo o seu conhecimento adquirido na sua vida, e suas falhas, seus erros, seus acertos e tudo aquilo que ele aprendeu com que ele mesmo viveu. Eu gosto muito de ler biografias, de estudar a história de homens de sucesso, homens que tiveram seu nome marcado na história, porque é interessante que a pessoa viveu a vida inteira, mas ela resume ali no livro, na biografia, e você pode extrair conhecimento. Você não precisa passar por que ele passou para aprender o que ele aprendeu. Você pode extrair esse conhecimento através de páginas ali do livro, contando a história da pessoa. E aqui com Salomão não é diferente. Nós podemos extrair verdades, extrair ensinamentos precisos, sem precisar passar por tudo isso que ele passou, apenas nos apegando à conclusão do seu pensamento aqui, da sua tese, que o dever de todo homem é temer a Deus e que de nada adianta você correr, você construir, conquistar, experimentar de tudo e no final perceber que correu atrás do vento, que nada valeu a pena, porque tudo é passageiro, tudo é fútil, tudo é vaidade. Segundo as palavras do próprio Salomão, a vaidade tem sentido passageiro, fútil, vazio, ou seja, precisa ser preenchido com algo sobrenatural, algo espiritual, porque a vida não pode ser só um material, só aquilo que você pode tocar, sentir, experimentar, mas sim algo sublime, algo permanente, que é espiritual, aquilo que Deus concedeu para os seus filhos, que está dentro do temer a Deus e guardar os seus mandamentos. Então Salomão começa aqui a fazer algumas reflexões, né? Umas reflexões de um homem pesado, de um homem já cansado, de um homem já que olha a vida com fastio, né? Ele olha para a vida e diz: não existe nada novo debaixo do sol. Tudo é a mesma coisa, né? O sol está no lugar dele, a lua no lugar dela, o rio corre do mesmo lugar. Tudo que um homem já tentou fazer, tudo que um rei já tentou conquistar, já tentou empreender, não é nada mais nada menos do que um antecessor já também tentou fazer. Alguém já pensou lá atrás. Então, nesse sentido, nada de novo existe desde o que o mundo foi criado. Talvez você olhe para esse escrito de Salomão e fale: Salomão, se você tivesse vivido, se você tivesse vivo aqui nos nossos dias, você vai ver que muita coisa mudou, que há muita coisa diferente debaixo do sol, há tecnologias, questão de comportamento humano, e eu não sei não, viu? Parece que Salomão sim está com a razão, não existe muita coisa nova debaixo do sol. Quando ele está falando de novo aqui, é claro que ele não está falando simplesmente de tecnologias, de moda, de cultura, ele está falando sobre o ser humano e a natureza. Ser humano e natureza, realmente, não existe muita coisa de nova debaixo do sol, não. Você pensar até no computador, né? Não, o computador é algo novo, algo que surgiu novo, algo realmente, a tecnologia é nova. Agora, o computador no início, o ENIAC, a primeira máquina de computador ali, que era o tamanho de uma sala, era gigantesco, a ideia era organizar, arquivar e transmitir dados. Então, veja, tudo isso é uma tecnologia nova. Agora, essa ideia não é tão nova. Os reis lá de trás, da época de Salomão, até mais antigos, também tinham pessoas que faziam de tudo para organizar, para arquivar, para transmitir os dados, os conhecimentos, né? Os cálculos que o computador faz, o ser humano também sempre fez, né? A interação, por exemplo, que essa rede social hoje nos proporciona, que é algo novo para nós, mas é algo humano. O ser humano sempre se relacionou, sempre buscou conexões. É claro que o meio de se fazer isso é novo, mas as intenções, as ideias são primitivas, são lá de trás. Então, nesse sentido, realmente não existe nada novo debaixo do sol. As leis que usamos hoje, se formos analisar os povos antigos, você vai ver uma certa semelhança, né? Por exemplo, na área da medicina, na área da engenharia, da arquitetura, por mais que tenha muitas novidades, mas se você for olhar a história dos gregos lá atrás, os povos mais antigos ainda, você vai ver que muitos princípios utilizados hoje veio lá de trás. Então, nesse sentido, realmente não existe muita coisa nova debaixo do sol. E quando nós olhamos as páginas bíblicas, analisamos nossas vidas, ouvimos os noticiários, sabendo da história de pessoas ao nosso redor, percebemos que o ser humano não mudou tanto assim não. Por isso que a palavra de Deus é eficiente, é eficaz na nossa vida e para a sociedade no geral, porque o ser humano não evoluiu nesse sentido, e Salomão aqui está correto em dizer que não existe nada novo debaixo do sol, segundo a minha visão. Salomão demonstra desespero
e desânimo perante a vida, perante a sociedade. Estão mostrando como o coração de um homem tão próspero, tão rico, tão inteligente, mas se não tiver de acordo, mas se não tiver preenchido pensa de Deus, se torna uma pessoa vazia, tudo se torna vaidade em sua vida. E ele conclui que quando o homem muito conhece, enquanto o homem mais conhece, mais aumenta sobre si o fardo, o encargo, mais sobre si aumenta a sua tristeza, porque mais problemas aparecem para ele resolver, e pior, ele entende como as coisas funcionam e isso te traz tristeza, porque ele entende a sua limitação, ele entende a limitação do seu poder de ação, enquanto que uma pessoa simples de entendimento, de conhecimento, que não busca averiguar tudo, que não busca entender sobre tudo, acaba a vida mais tranquila, porque não faz ideia do que está à sua volta. Agora, quando a pessoa tem muito entendimento, muito conhecimento, ele acaba entendendo, muitas vezes, ele acaba ficando muito triste, porque ele percebe quão injusto a vida é, tão complexa a vida é, e quão pouco a gente pode fazer para melhorar essa vida aqui na Terra, né? Com seus próprios meios. Salomão não está fazendo apologia para a ignorância, não. Aqui não é nesse sentido, mas quando você tem conhecimento, quando você tem conhecimento natural, você busca conhecer as coisas naturais, mas o seu conhecimento está alinhado com a vontade de Deus, também busca conhecer as coisas de Deus, você consegue encontrar a harmonia de entender que Deus está no controle de tudo e que nem tudo tem explicação. Às vezes é melhor simplesmente colocar as coisas na mão de Deus, os seus problemas na mão de Deus, do que ficar tentando adivinhar tudo, entender tudo. Fixe o coração naquilo que é necessário, realmente, para você aprender. Senão você acaba querendo se colocar no próprio lugar de Deus e isso acaba te trazendo uma grande frustração, porque você não vai ter as respostas para ter uma busca natural sem Deus, nada mais, nada menos do que gera decepção e tristeza profunda, né? Muitas vezes ocasionando em depressão de você entender quão limitado você é. Então Salomão começa a descrever aqui o que ele passou. Ele diz, olha, eu tentei o máximo reter dentro de mim a sabedoria para me poder analisar as situações que eu estou vivendo. E nesse sentido ele fez uma experiência com a própria vida. Ele falou assim, eu vou me entregar para todos os desejos e as paixões, tudo que minha alma desejar, eu vou me entregar para ver se aí está a felicidade. E aqui na lição, na página 144, mostra que ele decide provar de tudo, né? Vinhos, edificou casas, plantou vinhas, fez jardins, pomares, açudes, comprou servos, servas, bois, ovelhas, amontoa ouro e prata, providencia cantores e aumenta o número de suas mulheres. Ou seja, ele não se privou de nada, né? Viveu completamente de uma forma hedonista nesse sentido. E esse pensamento que Salomão aqui aplicou para a sua própria vida é um pensamento que está em voga nos nossos dias ainda hoje. Pessoas que vivem a vida como se não houvesse amanhã, como se não houvesse o eterno, não houvesse o pós-morte, né? Como se tudo se resumisse nessa vida. Então, se tudo é nessa vida, vamos viver apenas uma vez, então vamos nos entregar desenfreadamente a todos os desejos e tudo que eu posso imaginar. E você vê hoje jovens, seus 18, 20, 25 anos, que infelizmente já experimentaram de tudo nessa vida, já beberam, já usaram drogas, tiveram vários relacionamentos sexuais, já participaram de aventuras, que tem marcas no seu corpo daquilo que fez de forma desenfreada. Agora ele olha para a vida e fala, não tem mais sentido, porque eu já experimentei de tudo e tudo se tornou o nada, porque é como correr atrás do vento. Então, essa lição de Salomão fica impregnada nos nossos dias. A vida hedonista, a vida de uma pessoa vivendo, satisfazendo seus próprios desejos, no final se mostra vazia, porque o seu desejo nunca para de querer se alimentar, sempre vai querer mais e mais e mais, até afundar a pessoa na cova, até afundar a pessoa no lamaçal, a qual ela não poderá mais sair. Olha que interessante, um homem tão rico, tão próspero, né? Que tinha tudo ao seu redor, uma ordem de Salomão, era lei naquele mesmo momento que ele pronunciava. Ele disse que o único prazer que ele sentiu de tudo isso foi o trabalho, foi colocar a mão na massa, foi ali o tempo dedicado para a conquista dos projetos, o tempo dedicado para a edificação daquelas obras que ele se propôs a fazer. Isso aqui é uma grande lição para nós. Muitas vezes nós sonhamos em ter algo, sonhamos em conquistar algo, sonhamos em ter uma casa, um carro, uma faculdade concluída, cursos, tantas outras coisas, uma viagem, e às vezes a gente se desgasta tanto no percurso, não aproveitando o momento, não aproveitando os ensinamentos que o percurso traz, se foca apenas no fim em si. E tem pessoas que, para chegar ao fim necessário,
ele justifica usar qualquer meios. Há pessoas que enganam, há pessoas que defraudam, há pessoas que passam outras para trás para chegar no seu objetivo, no seu fim. E quando ele chega no fim, ele percebe que no final do arco-íris não tem um pote de ouro. Ele tá aquele carrão maravilhoso, ele entra naquele carro, aquela sensação gostosa de conquista e tudo mais, mas passa-se dias, semanas e meses, nem lembra mais estar com um carro novo. Da mesma forma, uma casa conquista, trabalha demais, não vê nem os filhos crescendo, põe o casamento em risco muitas vezes pela falta de atenção à mulher, só querendo trabalhar, conquistar para ter a sua amada casa, e ao chegar no final, vê ela vazia, os filhos cresceram, casaram, a casa agora grande está vazia, porque ele achou que o bem em si era o fim. E não, meus irmãos, o bem está no meio, no percurso, porque é no percurso que Deus nos ensina, no percurso que Deus revela a sua glória para nós, é no percurso que oramos, jejuamos, percebemos a nossa evolução, percebemos como crescemos como pessoa, como servo de Deus, percebemos como as pessoas nos apoiam, nossos filhos, nossos cônjuges, como eles estão nos apoiando, a nossa família. Então isso tudo faz o ser humano crescer. Quando você chegar ao final do seu objetivo, seguindo os preceitos de Deus, né, tendo comunhão com o Senhor e valorizando tudo isso à sua volta, então aí sim as coisas fazem sentido. Então veja que Salomão diz que o mais importante do que as conquistas que ele teve foi o trabalho, foi ali que ele sentiu prazer, porque é ali que ele colocou a mão na massa e é ali que certamente Deus o ajudou em muitos momentos e certamente muitas pessoas o apoiaram. Então, viva o momento que você está vivendo, se você está querendo construir, projetar alguma coisa, viva cada passo, né? Escreva cada passo que o Senhor está te dando as vitórias cotidianas, que ao final, aí sim você terá muito prazer no Senhor, muito prazer no que Ele deu para você, muito prazer no que você conquistou com as bênçãos de Deus. Salomão continua falando aqui, já na página 145, a respeito dos tempos e tribulações, né? Há tempo para todo o propósito debaixo da terra, que ele faz aquela análise maravilhosa, análise realista da vida, né? Há tempo para tudo, não adianta você querer atropelar o tempo. Nós estamos vivendo hoje no Brasil o tempo de afastar-se e de abraçar, e é o que diz Salomão. Né? Ele ensinou ali para nós, há tempo de plantar, há tempo de colher. Se você quiser plantar na época de colher, não vai dar certo. Se quiser colher na época de plantar, não haverá o que colher. Né? Há tempo de guerra, há tempo de paz, há tempo de conquista, há tempo de alegria, há tempo de choro. Essa é uma realidade que todos nós devemos que ter em mente. Na hora de chorar, tem que chorar, meu irmão, não adianta, e faz parte da vida humana. Nem sempre vamos ganhar todas, as pessoas vão fazer o que queremos, nem sempre as coisas vão se dar do jeito que imaginamos. Há tempo para tudo. A maturidade da pessoa está em entender isso. Entender que acima do tempo tem o Deus que controla o tempo e que o tempo que Ele determinou que você possa viver e o tempo que Ele determinou que você vai viver, você vai ter que viver. Não adianta espernear contra o tempo, você tem que aceitar e fortalecer-se e viver, fortalecer-se e pedir a Deus graça para passar por o tempo, tanto no tempo da tristeza, quanto no tempo da alegria, você poder glorificar a Deus, você poder compartilhar a sua bênção, a sua alegria, você poder viver com graça. Continua dizendo que tudo fez Deus, tudo colocou Deus no seu devido lugar, no seu devido tempo, né? Tudo fez Deus a seu devido tempo. Então veja que o tempo é uma ferramenta preciosa para Deus agir em nossas vidas. Se você parar para analisar, o que realmente temos na nossa vida é tempo. Tempo. Hoje em dia, principalmente, as empresas compram tempo. As pessoas, os filhos clamam por tempo com seus pais. Pais clamam por tempo com seus filhos. O tempo é algo escasso. O tempo é algo que escoa. O tempo é algo que passa e não volta mais. Então a coisa mais preciosa que o ser humano tem na sua vida, humanamente falando, é o tempo. E todo o tempo está no controle de Deus. Ele usa os tempos para cumprir o seu propósito. A Bíblia nos mostra que nós temos o tempo Cronos e o tempo Kairos. O tempo Cronos, tempo humano, tempo Kairos, um tempo divino. E quando o tempo Cronos se cruza com o tempo Kairos, é a hora do milagre. É a hora que Deus cumprir as promessas que Ele fez na sua vida. Nós temos promessas que Deus fez lá atrás, há anos atrás, e ainda não se cumpriu. Deus fez a promessa no Cronos, mas ela já está parada no Kairos, aguardando o Cronos chegar e cruzar com o Kairos.
o milagre acontece e a sua bênção vem, porque já está determinada por Deus. Se ele prometeu para você, é fiel, poderoso para cumprir. Salomão também destaca a importância da amizade, assim como ele já falou em Provérbios a respeito disso. Ele enfatiza em Eclesiastes a importância dos laços de amizade, né? E as vantagens do companheirismo, né? Ele fala aqui que tem melhor paga do seu trabalho, ou seja, consegue produzir muito mais quando você está em mais de uma pessoa. Se tiver em dois, produz, obviamente, muito mais do que um. Se cair, um levanta o outro, importante também, se você cair sozinho, dependendo de como você cair, como você vai conseguir se levantar se não tiver um companheiro ao seu lado. Se dois dormirem juntos, eles se esquentarão. Veja que interessante, se alguém quiser prevalecer contra um, os dois lhe resistirão. Amizade, fortaleza, cordão de duas dobras é mais forte do que um cordão de uma dobra só. Princípios importantíssimos para a nossa vida, ainda no dia de hoje. Porque, como diz Salomão, não existe nada novo debaixo do sol. Riquezas conquistadas por forma desonesta, por forma ambiciosa, são completamente inúteis. E Salomão fala, mesmo aquelas que são lícitas, mesmo os bens conquistados de forma lícita, não pode trazer segurança a ninguém contra o fracasso. Veja, estamos vivendo um momento desse no Brasil. Pessoas que estavam com sua vida tranquila, estabilizada, pagando suas contas, com o dinheirinho guardado, agora já olha e fala assim, poxa, para mim pagar as contas do mês, eu preciso mexer na minha poupança, naquilo que eu guardei. E se isso se prolongar mais e mais, demorar meses, até pessoas com alto padrão vai começar agora a diminuir. Vai começar agora a ver que seu dinheiro não significa muita coisa. Porque se Deus o livre, faltar alimento, faltar distribuição de alimento, faltar combustível, né? Faltar itens básicos, aí você vai ver que o dinheiro não vale de nada. Você pode ter 1 milhão no banco, mas se não tiver produto para comprar, se não tiver quem entregue esse produto, se não tiver quem faça os serviços básicos essenciais da sociedade, o dinheiro é só papel e não significa nada. Então a nossa segurança nunca pode estar apenas em bens materiais, nos sistemas econômicos, políticos vigentes, porque tudo passa, tudo é passageiro, tudo é inútil, mas nosso Deus é a nossa segurança, mesmo estando vivendo este momento. Mas Salomão nos adverte a ter sempre reverência com Deus, a voltarmos a sempre à religião verdadeira, sem hipocrisia, com verdade e levando a sério as coisas de Deus. Salomão nos ensina que quando formos votar alguma coisa para Deus, tem que saber o que está votando, porque uma vez votado, o voto tem que ser cumprido. Deus é um Deus justo, Deus é o Deus que cumpre a sua parte do trato, podemos dizer assim. E nós? Então, quando formos votar ao Senhor, é melhor você não votar do que você votar de qualquer maneira e não cumprir. Isso não é correto, não é íntegro perante Deus. Salomão vai falar sobre a questão da opressão do rico para com o pobre. Infelizmente, nós vemos isso muito nos nossos dias ainda hoje. No nosso país, a verdadeira divisão das classes não está na cor, no sexo, não está na etnia. A verdadeira divisão está entre rico e pobres. Aí que sim. O preconceito muitas vezes nasce daqui, não de outras questões. Profundidade, porque se você tem dinheiro, você pode ser o que for. Você pode ser da etnia que for, você pode ter a orientação sexual que for, você pode ser a pele que for, você pode ter a cor da pele que for, mas se você tem dinheiro, as portas se abrem. Então, muitas vezes o rico se aproveita disso para oprimir o pobre. E Salomão mostra isso, olha, infelizmente é uma realidade da vida. E veja que sempre acima de um rico tem alguém mais rico que oprime, então a opressão se dá de forma escalada. Claro que ao vermos injustiça, primeiro nós não podemos ser os causadores da injustiça. E ao vermos injustiça temos que agir como cristãos, né? Agir como defensores do pobre, sempre de forma legal, sempre de forma dentro dos parâmetros, né? Não é para ninguém ser Robin Hood, nem ser nenhum justiceiro, mas sim, na medida do possível, na medida que é moral, que é legal, sim, devemos sempre acolher aqueles mais necessitados, é isso que a palavra de Deus nos ensina. O próprio Jesus Cristo disse que os pobres sempre tereis convosco, né? Mas o Senhor também é o Deus que cuida do pobre. A Bíblia diz que Deus se ira quando o pobre é abusado. Usa a balança enganosa contra o pobre, quando o rico acusa o pobre sem ele ter cometido nada nos tribunais e leva-o para a prisão. Então Deus, ele protege sim as viúvas, os órfãos, os necessitados, os estrangeiros, porque o nosso Deus é um Deus de amor. Ele usa o seu povo para isso. Veja que muitas profecias, os profetas, falam da questão social, como que Deus está desagradando da questão social do povo. Pessoas que estão passando necessidade,
outros podem ajudar e não ajudam, e a ira de Deus vem sobre, e a ira de Deus muitas vezes veio sobre o povo por conta dessas questões de justiça social, veja só. E muitas vezes por falta dessa consciência de parte da igreja, é que movimentos sociais, grupos, ONGs, tomam essa bandeira e levam como deles. E troca a justiça social por poderes políticos. A igreja, quando faz isso, faz por amor. O servo de Deus, quando vai entrar por este caminho, entra por amor para obedecer à vontade do Pai, não por interesses mesquinhos. Mas, infelizmente, quando nós não agimos dessa forma, damos espaço para que outros venham, ajam dessa forma, em troca de poder político simplesmente. E entre tantas outras coisas que Salomão aborda aqui no livro de Eclesiastes, que infelizmente não dá para passarmos ponto a ponto, ele vai falar sobre o destino de todos, o final de todas as coisas. O que acontece a um também pode acontecer ao outro. O que acontece ao justo, ao temente a Deus, enquanto estamos neste mundo, debaixo do sol, né, mundo caído, tudo pode acontecer, até mesmo ao justo pode ter o mesmo fim trágico que um ímpio, mas a esperança do justo não está nessa terra. Então, aqui não podemos nos desanimar por conta desse ensino de Salomão. Saber, sim, pode. Eu posso sair ali na rua, alguém colocar uma arma na minha cabeça por causa de um celular e por uma situação ou outra, ele apertar o gatilho e tirar a minha vida. E quem olhar para de longe vai falar, como pode uma pessoa morrer? Como pode um trabalhador, uma pessoa que é serva de Deus morrer dessa forma? Mas o que estamos neste mundo, o que está sujeito ao ímpio, também está sujeito ao justo. Mas o cristão não pode olhar para essa situação com desesperança. Nossa vida não está presa apenas aqui no mundo material, mas temos sim uma vida com Cristo. Mas enquanto estivermos neste mundo, por mais que seja um mundo caído, por mais que seja um mundo muitas vezes corrupto em muitas das suas instituições, mas nós, como servos de Deus, não podemos nos privar de fazer o bem, de buscar a justiça, de buscar o certo, porque enquanto estamos nesse mundo, somos luz do mundo, somos sal da terra, e o mundo precisa ver Cristo em nossas vidas. Então a situação que nós vivemos não é desculpa para que nós não ajudemos pessoas necessitadas, para que nós não ajudemos pessoas necessitadas, para que nós não fazemos o bem ao próximo. Então sim, enquanto estamos nessa terra, por mais que ela seja complicada, mas busque sempre viver bem, gozar a vida, ter alegria com seus familiares, com seus amigos, com a igreja, com a sociedade, e sabendo que se acontecer algo ruim com você, infelizmente é algo da vida, mas não viva esperando isso. Viva sempre confiando que Deus está cuidando de você, e se Ele permitir você passar por alguma situação crítica, se Ele permitir até mesmo que se você perca sua vida nessa terra, saiba que você terá uma vida eterna com Ele nos céus. Salomão nos ensina que tudo que vier à nossa mão devemos fazer de forma plena, né? Por isso devemos fazer o melhor nessa terra, porque o pós-morte, a sepultura, que ele fala a respeito da sepultura, você não vai poder fazer nada lá, né? Então, não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. Não deixe de fazer o bem hoje, porque o amanhã só pertence a Deus. Salomão também ressalta aqui que a sabedoria é melhor do que a força. Em muitos casos, uma pessoa sábia, ela consegue interromper um conflito, até mesmo uma guerra, como ele demonstra aqui no versículo citado na nossa revista, na nossa lição, que um conflito, uma guerra pode se extinguir pela palavra, pela sabedoria. Então é melhor a sabedoria do que as armas. E ele finaliza o seu livro dizendo como devemos temer a Deus, porque o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e temer a Deus é a obrigação, dever de todo ser humano que por ele foi criado. Ele fala aqui a respeito de lançar o pão sobre as águas, né? Lança o teu pão sobre as águas, depois de muitos dias o achará. Então, é você fazer o bem sem esperar recompensa, sabendo que Deus irá recompensar. Mas quando você faz o bem, como lançando o pão sobre as águas, você não consegue direcionar para onde o seu pão está indo. Então você está fazendo de forma voluntária e Deus irá direcionar para onde vai o seu pão, e você pode achar depois de muitos dias. Aqui era uma ideia interessante que existia no Egito Antigo, quando as águas do Nilo subiam, os homens ali espalhavam sementes sobre as águas, no intuito de que as águas descendo, indo para regiões pobres, aquela semente poderia ir junto com aquelas águas e ali frutificar nas margens do rio. Então veja, não estava sabendo quem iria ser, não estava individualizando ajuda, estava fazendo ajuda no coletivo, estava lançando apenas sem saber
qual rumo, para qual pessoa aquela semente ia. Então assim devemos fazer também, sempre fazer o bem, sem olhar a quem. É a lei da vida, é a lei da lei da semeadura. Você planta uma semente nasce uma árvore, da árvore nasce frutos, que tem mais sementes, que vai dar mais uma árvore, que vai dar mais frutos, que vai dar mais sementes. Então, devemos sempre ajudar com generosidade, não olhando para A ou para B, quem irá receber, o que irá fazer com aquilo que estamos dando. Se Deus colocou no seu coração, se você sente o desejo de ajudar, ajude sempre, sem esperar nada. Jesus Cristo disse que quando damos com a mão direita, a esquerda não pode ver, né? Jesus Cristo disse que não devemos tocar a trombeta para os homens, não podemos anunciar quando damos esmola para alguém, porque quando você faz em secreto, o seu Pai, que tudo vem em secreto, te abençoará e te recompensará publicamente. Salomão aqui finaliza aconselhando o jovem a desfrutar, a gozar dessa vida, mas sempre com prudência e equilíbrio, sabendo que existe um Deus no céu que tem um controle sobre tudo e a tudo trará o juízo. Então, não se esqueça do seu Criador, né? Antes que venham os maus dias, em que venha dizer, não tenho mais neles contentamento nenhum. Então, para que esperar esse dia chegar? Se você jovem, pode fazer hoje. Se você, irmão, na fase adulta, pode fazer hoje. Você, minha irmã, com toda a sua força, pode fazer hoje. Não espere chegar ao final da vida para dizer, olha, como eu poderia ter feito mais para o meu Criador. Então, essa é a ideia geral. E ele diz que nada passa desapercebido pelos olhos de Deus e a tudo ele trará juízo. Todas as obras, quer coberta, encoberta, nada passará desapercebido perante o nosso Deus. Então, meus irmãos, devemos viver uma vida assim com alegria, com prazer, vivemos tudo que Deus proporcionou na nossa vida, com sabedoria, entendendo que tudo vem dele, e mesmo o dia mau é permitido por ele, e que tudo tem ele ao seu tempo. Devemos viver sempre com o coração grato, agradecendo a Deus pela oportunidade de vivermos e dentro dessa vida fazer o melhor possível para agradar a ele e para viver uma vida feliz. Amém? Então essa é a lição 9 de Eclesiastes, novamente, muito rápido, muito... É isso aí, meus irmãos. Esse é o estudo do livro de Eclesiastes, né? Muito rápido, muito superficial, infelizmente, mas é por questão de tempo, mas eu creio que os irmãos estarão aí se aprofundando, né? Estão se aprofundando cada vez mais no ensino das Escrituras. Entrando aqui no questionário, meus irmãos. Questionário, lição 9, né? Primeira parte do questionário. Questão 1. Salomão reclama que nada é novo sobre a terra e que tudo existe da mesma forma desde que A. Que o homem... Adão pecou, B, que as águas do dilúvio baixaram, C, a criação do mundo, D, nenhuma das alternativas está correta. Aqui podemos ver na página 143, no texto 1, no primeiro parágrafo, aqui 1, 2, 3, na quarta linha, né? Tudo existe e tem existido da mesma forma desde a criação do mundo. Então, a questão 1, aqui a letra C está correta. Questão 2. Conforme a lição estudada, palavras proferidas no versículos 1 ao 11 do capítulo 1 do livro de Eclesiastes refletem A. Fé, alegria e esperança. B. Um coração agradecido, plenamente satisfeito. C. Uma atitude de desânimo e desespero do autor. D. Nenhuma das alternativas está correta. Aqui na página 143 ainda. No terceiro parágrafo, melhor dizendo, no quarto parágrafo, as palavras proferidas nos primeiros 11 versículos do capítulo 1 refletem uma atitude de desânimo e desespero do autor. Então, questão 2, a letra C está correta. Vamos agora entrar no marque C para certo e E para errado, ok? Questão 3. Os bens ganhos legalmente por esforço próprio se constituem segurança contra o fracasso. Essa resposta está na página 146, aqui no segundo parágrafo, né? A riqueza, posição e fama são inúteis se forem adquiridas pela cobiça ou pela ambição desonesta. Aqui entra a resposta. Mesmo os bens adquiridos legalmente pelo esforço próprio não constituem segurança contra o fracasso. Então, questão 3, letra E, está errada. 4. Referente à nossa conduta na casa de Deus, Eclesiastes 5:1 adverte sermos reverentes. Aqui já estamos na página 147, no texto 3, primeiro parágrafo. O contexto desse primeiro parágrafo, comparado, inclusive, se você lê na Bíblia, capítulo 5, versículo 1, mostra que está correto, sim, devemos que ser reverentes, né? O contexto mostra que nós devemos ser reverentes na casa de Deus. Questão 5.
Questão 5. As obras más de homens corruptos e o lucro dos ímpios pelo trabalho dos retos são consequência que o justo sofre. Vamos ver essa resposta, está aqui na página 150. Aqui no quarto parágrafo, a prosperidade dos ímpios é a miséria dos justos. Salomão salienta que o justo sofre as consequências das obras más de homens corruptos e que os ímpios lucram pelo trabalho dos retos. Então, aqui, questão 5, letra C. Questão 6. Tudo quanto tiver a mão para fazer, faze-o conforme as suas forças, porque no além, para onde tu vais, não há obras. Além aqui se refere ao céu conforme o original. Vemos aqui na página 152 que não. O além refere-se à sepultura, né? No primeiro parágrafo, logo após o quadrado aqui com o verso de Eclesiastes. Então, questão 6, letra E, está errada. A 7. O livro de Eclesiastes afirma categoricamente que a sabedoria é melhor do que o amor conjugal. Será? Aqui nessa mesma página, a sabedoria é melhor do que a força. O autor mostra nessa passagem que a sabedoria é melhor do que as armas e a força dos... O autor mostra nessa passagem que a sabedoria é melhor do que as armas e a força dos grandes. Então aqui não está falando sobre amor conjugal não, sobre armas e força dos grandes. Então, letra E, aqui na questão 7. Questão 8, finalizando essa primeira parte do questionário. Salomão, em Eclesiastes 12, adverte o jovem a buscar e a consagrar-se antes que as dores da velhice cheguem. Essa resposta está aqui na página 154, né? No último parágrafo, praticamente, devemos lembrar do nosso Criador enquanto somos jovens, né? Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anos dos quais dirá não tenho neles prazer. Então, está correto. Salomão, em Eclesiastes 12, adverte o jovem a buscar e a consagrar-se antes que as dores da velhice cheguem. Está correto. Bem, meus irmãos? Então, aí está. Primeira parte do nosso questionário.